19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha inventar. Hoje é o 167º dia do ano. Faltam 198 dias para o ano acabar. E olha, você que está entrando agora na live aqui no TikTok, não sai daí porque a pauta hoje tá bombando. Tema central do programa de hoje: Eduardo Bolsonaro inelegível. Vamos explicar tudinho aqui o que significa, quais são as implicações, o que deu ruim pro Bananinha. Também vai ter o Diário do Bonoro, a contagem regressiva para saber quando que o Bolsonaro volta para Papuda, porque ele tem que voltar. Vamos ter uma pessoa nefasta aqui, uma trajetória de uma vereadora de Belém, cara, que tem um discurso de ofensiva, anticristã e alimenta intolerância, enfim, vai ser uma pessoa nefasta mesmo. Vamos ter o Mugigado, vou abrir o microfone aqui para ver se tem algum bolsonarista que vai ter culhão para vir defender o Bolsonaro, né, porque eles são covardes. Por exemplo, chegou o Líbia Valentim aqui, né, já chegou miando. Quem mais tá aqui? Vlad Drácula, Yul, Socorro Vieira, Jorge Santos Castro, W. Faria, Paulo Caminhando, Valdomiro, João Batista e mais um monte de gente. E vai ter também uma operação no Amazonas, uma ação pesada da PF em Manaus e Tabatinga, que passou o rodo no braço financeiro de uma facção venezuelana, hein? Vou te dar os números, os detalhes, vou falar de tudo aqui. Sou eu! Gente do céu, vamos lá, qual é o tema de hoje? Mais um: Eduardo Bolsonaro tá inelegível, tá com um pezinho já na cadeia. Não, esse não vai da cadeia, mas já é um avanço, né? Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui: Cíntia Nayara, Vlad Drácula, Yul, Socorro Vieira, Paulo Caminhando com alguma coisa, não deu para ouvir direito, né, Paulo Caminhando? Não dá para ler tudo aqui. Mas quem mais? Socorro Vieira, Nena, Helena Maria, Nerci Gasparini, Olegário, Jaci e mais um monte de gente. Galera, comenta aqui o nome da cidade de vocês, que eu quero mandar um abraço para a cidade de vocês também, tá bom? E já aproveita, já compartilha, clica aqui, ó, nesse botãozinho, compartilha a live, manda para os amigos de vocês que são bolsonaristas para fazer raiva para eles, manda para os amigos de vocês que são inteligentes e apoiam o Lula, pra gente mostrar que a galera tá junta. Olha, Doces, Delícias e Artes está dizendo que tá no Marrocos. Marivalda Cruvinel de Jussara, em Goiás. Márcio de Locadia de Tibagi, no Paraná. Coisa boa, hein? Bastante gente, que legal. Olha, Marlila Flávio, presidente, isso é muito gado, né? Enfim, galerinha, Eduardo Bolsonaro foi condenado, né? Finalmente. Eu ia esquecendo, gente, a gente tem a meta hoje de 5.000 coraçõezinhos, tá? Então, me ajuda aí, senta o dedo no coraçãozinho, que é pro TikTok entregar o mais possível pro maior número de gente possíveis, né? Vamos seguindo aqui. Qual foi a do Eduardo Bolsonaro? Ele responde. Todo mundo acompanhou o quanto o Eduardo Bolsonaro tentou chantagear o Supremo desde que começou o processo contra o golpista vagabundo do pai dele. Nessas chantagens dele, ele articulou junto com os Estados Unidos a taxação ao Brasil. O primeiro tarifaço foi obra dele, ele se vangloriou disso. Alguns mínimos bolsonaristas que tinham um mínimo de juízo ainda disseram: não foi porque o Eduardo e o Paulo não têm alcance para isso. E o próprio Eduardo Bolsonaro fez uma live dizendo: fomos nós sim e vamos fazer mais. Ou seja, estavam pressionando o STF para que o STF não punisse o criminoso do pai dele e os outros golpistas. Só que isso
é crime. Olha, cadê? Estou em Benim Mauá, no Marrocos. Vou voltar só para votar no Lula. Gostei de ver, meu irmão. Gostei de ver. Parabéns. Feliz que a gente está chegando aí no Marrocos, hein, galera? Obrigado. Compartilha aí para ver se a gente chega mais longe ainda que o Marrocos. Então, o Bananinha, junto com o namorado dele, o Paulo Figueiredo, ficaram tentando pressionar o STF, arrumaram aquela lei Magnitsky, que depois caiu contra o Alexandre de Moraes. Até hoje, os ministros do STF, à exceção do Nunes Marques, do Fux e do terrivelmente evangélico André Mendonça, todos estão sem visto para os Estados Unidos, que eu acho uma vantagem isso, né? Não tenho a menor vontade de conhecer aquele trambolho, espero que muita gente não queira também. E isso tudo não foi simplesmente, olha, Schneid lá de Patos de Minas, Minas Gerais, seja bem-vindo, Schneid. Marlene Andrade, boa noite, Marlene Andrade. Então, tudo isso que ele fez foi para tentar interferir no judiciário. E isso tem um nome, gente. O nome disso é coação no curso do processo. Isso tem um nome e isso é crime. E ele foi condenado por unanimidade. Ministro Alexandre de Moraes, relator, votou para condenar. Ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, votou para condenar. Ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator, votou para condenar. E o presidente da segunda turma, o ministro Flávio Dino, votou também para condenar. Foi unânime. Com isso, ele vai para a cadeia? Não, ele não vai para a cadeia. Por quê? Porque a pena é pequena para coação no curso do processo. Ele pegou cerca de 1 ano em regime aberto e uma multa de cerca de R$85 mil. E que para ele é nada, né? Porque o cara o cara mora numa mansão nos Estados Unidos, o cara recebe 60 e poucos milhões do Daniel Vorcaro, então não é problema para ele a multa. E aí, mas tem um outro detalhe. Esse Bananinha, assim como todos os bolsonaros, eles gostam de dinheiro. Ele sabe que ele não vai botar a pata no Brasil, porque senão ele vai ter o passaporte retido e vai ficar aqui para responder pelos seus crimes. Então ele não volta mais. Então o que ele fez? Ele anunciou que ele apoiaria para o Senado em São Paulo um tal de... esqueci até o nome. Cadê? Enfim... o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, um delinquente de marca maior. O cara é tão bandido que até os bolsonaristas acham ele bandido. E aí vai André do Prado vai apoiar o André do Prado para o Senado e o Bananinha vai ser o primeiro suplente. Só que o Bananinha agora está inelegível. Essa é a principal sanção. Não da cadeia, infelizmente, mas ele está inelegível. Olha como o cenário está ficando legal, cara. A gente já tem o Bolsonaro preso. A gente tem o Bananinha inelegível. Se o Flávio mantiver a candidatura a presidente, e eu acho que ele vai manter a candidatura a presidente, mas no dia seguinte vai fugir para os Estados Unidos assim que perder a eleição, igual o pai dele fez, assim que acabar o mandato. Aí a gente vai ter o Flávio Bolsonaro fora também do parlamento. O Carluxo não está liderando pesquisas em Santa Catarina. Ele mudou o domicílio eleitoral para Santa Catarina para ser candidato a senador por lá, achando que ia bombar, só que ele está perdendo nas pesquisas para o Espiridião Amin e para Carol Detone. Inclusive, quem tiver curiosidade sobre a Carol Detone, procura lá no YouTube da Web Rádio App. Eu fiz um programa falando sobre as brigas que a Michele Bolsonaro capitaneou e a Carol Detone foi uma dessas brigas. E a Michele ganhou todas contra eles, hein? Importante ressaltar isso. Então, a gente vai ter o Bolsonaro, o pai, fora da política e fora das ruas também. A gente vai ter o Bananinha fora da política. A gente vai ter o Flávio Bolsonaro fora da política. E se o Carluxo perder lá, a gente vai ter o Carluxo também fora da política, gente. O triste é... mas a Michele provavelmente vai ser eleita senadora. Muito provavelmente mesmo. Então, vai ter a Michele. Só que rola a boca pequena, a Rádio Peão, os Léo Dias da política aí, né? Eles comentam que a Michele só está esperando acabar o processo eleitoral para se divorciar do Bolsonaro. Eu acho isso muito triste. E eu espero que piore.
Então, ela vai alçar voos próprios. Dizem até que ela vai começar a assumir o nome de solteira dela, Michele Firmo, parar de usar Michele Bolsonaro. Não sei, vamos ver. Tomara que piore lá. E a gente tem também um outro que provavelmente vai ser eleito deputado federal, que é o Jair Renan, que é vereador lá em Balneário Camboriú. E esse eu até quero que ele seja eleito, gente, porque o cara ele é tão ignóbil. Tipo assim, eu não gosto nem de falar dessas coisas, mas o cara parece, tipo assim, o pessoal chama de aborto mal sucedido, né? O cara ele é tão burro. Se vocês tiverem a curiosidade mórbida, você fala, não, peraí, hoje eu fui uma pessoa ruim, eu preciso me punir. Procura no YouTube, vai ver vai ver o vídeo do Jair Renan falando. Ele fala assim porque ele não consegue organizar 5 palavras numa frase e fazer sentido. Então assistam, é engraçado. A Valéria aqui dizendo jamais. Olha o Antônio Marcos Pereira, boa noite do Amazonas. Cadê a Netione? Tá dizendo que a Michele não vai usar nome de solto. Não vai. Não sei, tá rolando papo aí. Enfim, eles têm isso. Eu até torço pro Carluxo ser eleito. O Carluxo não, pro Jair Renan. Porque vai ser. Jair Reanta. Gostei do trocadilho aqui. Ele vai ser uma fábrica de memes ambulante. A gente vai rir muito. Então eu até torço para que ele. Até nem me incomodo. Eu não torço. Torcer para ele é muito forte. Eu não me incomodo que ele seja eleito, né? Pois bem, então é isso. Com essa condenação do Bananinha hoje, a gente tá a isso aqui, ó, tá faltando pouco para ter essa galerinha toda fora da política. E o fato é que quem não teve saco, eu assisti uma grande parte do julgamento e teve umas coisas que me chamaram a atenção. Olha, Netinho Olinto, vamos limpar o Congresso golpista também. Boa, exatamente. Teve uma parte que me chamou a atenção. Primeiro, como o Bananinha não se apresentou para receber a citação, ele não está no Brasil, ninguém conseguiu citá-lo. Então, mandaram citar por edital e nomearam um defensor público. Uma coisa, o defensor público que estava atuando hoje lá é um cara muito competente. Justiça seja feita. Eu não vou desmerecer a competência. É um cara competente, sabia do que estava falando, dominava o direito processual penal, dominava o direito material. Mas não adianta nada tu dominar o direito processual, tu dominar o direito material, quando tu não tiver razão. E ele não tinha razão. Agora, uma coisa que me incomodou nele também, não me incomodou não, na verdade, ele fez o trabalho dele. O cara é bolsominion, ficou visível isso. Ponto. Enquanto ele estava sustentando, eu já fiquei de olho assim, meu Deus, tem alguma coisa estranha, tem uma paixão aí diferenciada, mas tudo bem. O que eu pensei? Pô, o cara é defensor público, ele foi chamado a atuar num processo junto ao STF, ele está tendo ele sabe que a mídia inteira está olhando para ele está tendo uma exposição que provavelmente ele nunca teve. Então, isso explica, ele está se dedicando mais, ele está fazendo dele ali. Só que aí teve uma hora que ele falou, não, as pessoas criticam, confundem como é que ele falou, meu Deus? A projeção política do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro com o real poder, até por inveja. Velho, quando ele falou que as pessoas que estavam denunciando tinham inveja do Eduardo Bolsonaro, ali ficou claro, meu irmão, é bolsominion. Mas enfim, de novo, justiça seja feita. Fez o trabalho dele direitinho, não viajou, não criou tese mirabolante, falou o que tinha que falar e o que ele falou tinha fundamento. Mas, de novo, não adianta você dominar o direito material, não adianta você dominar o direito processual, se num processo você não tiver razão. E ele não tinha razão. Ponto. E por isso o atendido dele foi condenado. E o mais curioso, olha, cadê o Doces, é o que está lá no Marrocos, né? Estudei, tenho 19 anos de Polícia Federal, fiz graduação e pós em Justiça. Que bacana mesmo, né? Então, que bom. Então, você sabe o que eu tô falando. Assiste lá, Doces Delícias. Posta teu nome aqui, que eu fico falando Doce Delícia. Daqui a pouco vão achar que estou fazendo jabá aqui, né? Mas posta teu nome aí, Doce Delícia. Como é teu nome? Então,
A sustentação, Tereza Chab, agora... Tereza, então, Tereza, você é um docinho, Tereza. Tereza, qual é o docinho mais popular aí do Marrocos? Faça pra gente aqui por curiosidade. Na Europa, em Portugal é o pastel de Belém, né? Que é muito gostosinho também. No Marrocos, tem algum doce que seja tradicional daí? Shawarma nem doce é, né? Mas enfim. Molorria, pronto. A Tereza Chab é uma molorria. Pronunciei correto, Tereza? Molorria? É isso mesmo? Ou é molórria? Enfim. Pois é. O Alexandre de Moraes, na sustentação, ele exibiu alguns vídeos lá. Shawarma é lanche, né? Eu sei. Ele exibiu um vídeo lá, uns 3 ou 4 vídeos, na verdade, aonde o Bananinha questionava o processo. Ele discutia o mérito. Porque sim, ele tem formação jurídica, ele é formado em direito, ele é policial federal, vai ser expulso logo logo, né, por abandono do emprego. Ele foi aprovado no exame da OAB, então ele discutiu tecnicamente. Agora, como é que um cara que discute tecnicamente um processo vem dizer que não podia ser julgado porque não tinha conhecimento do processo? Esse migué não colou, não funcionou. Os ministros, por unanimidade, entenderam que ele sabia sim do processo e que ele estava se escondendo. E abrindo um parêntese, Mário Frias, abre teu olho. Ninguém falou mais no Mário Frias, né? Mário Frias sumiu. Ele foi para o Bahrein, não voltou mais para cá. Meteu o pé. Mas, se aparecerem os crimes dele, ele vai ser julgado também, porque ele já falou no Twitter que tinha conhecimento do processo, mandou resposta. Então, abre teu olho, tá? E a família Bolsonaro não vai defender ele não, né? Cadê a Paty Abreu? Mas não foi intimado pelo Twitter? Pois é, não sei se foi pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde foi. O fato é que ele sabia do processo, ele discutiu aspectos técnicos do processo. Então, meu irmão, se ele não mandou advogado, problema dele. E outra, eu acompanhei quase todos as sustentações dos advogados no processo do golpe. Não teve um ali. Não teve um que tenha feito uma sustentação mais técnica, efetiva, do que fizeram os membros da Defensoria Pública. Teve uma advogada que, inclusive, quase chorou lá na tribuna, porque eu tô triste, porque a justiça não sei o quê. E aí, resultado, quando o Alexandre de Moraes retomou a palavra, ele falou, a advogada, inclusive, perdeu o prazo para alegações finais. E, gente, para quem não é do direito, perder o prazo é um absurdo. É uma coisa muito feia para o advogado e é uma infração ética. Advogado que perde o prazo, ele pode ser punido pela OAB. Ele deve ser punido pela OAB, tá? Exatamente, Paty Abreu. É uma vergonha das piores mesmo. Ela perdeu o prazo, daí o ministro mandou o processo para a Defensoria Pública da União, um defensor público juntou os memoriais, que é a última fala do processo no réu, e depois ela voltou ao processo para defender o cara e fazer a sustentação oral, e pegou essa lambada lá. Então, dificilmente ele teria uma defesa tão tecnicamente efetiva e eficiente como ele teve. Então, para ele foi uma grande vantagem, né? O fato é o seguinte, temos o segundo membro da família Bolsonaro condenado. É triste por um lado, por quê? Porque eu me lembro de Al Capone, né? Al Capone, todo mundo sabia que ele era mafioso, me lembro não, eu li, né? Não acompanhei. Todo mundo sabia que o Al Capone era mafioso, mas ele só foi preso por fraudes no imposto de renda, por fraudes fiscais. Ele não respondeu pelos crimes dele de assassinato, de extorsão, de homicídio, de espancamento do caramba 4. Só foi preso por isso. O Bananinha tem motivos de Olha, falta o Jair Renan por estelionato. Exatamente, ele é réu também, né? Ele tá respondendo por estelionato. E esse, gente, de novo, Tereza, esse cara, ele é o mais burro de todos. O cara fez um empréstimo falsificado, não pagou. Só que nesse empréstimo ele fez uma assinatura de vídeo, ele fez a assinatura com o rosto dele, tá lá a foto dele. Não tem como o cara negar. Então, vai ter cadeia para isso também. Do jeito que tá indo, né, eu acho que só vai escapar a filhinha, a mais nova deles, que eu evito falar também, porque ela não tá no debate público, então eu evito.
Gente, deixa eu ler os comentários que tá bombando aqui no chat, né? Vocês estão empolgados hoje e eu fico mais empolgado ainda com vocês. Cadê? Deixa eu mandar um oi pra quem tá acompanhando aqui. Valéria Doce, Pati Abreu, Ari, José Flor, Marques, Ailan Ribeiro, Hello, Conde, Fernando Mariana, Argemiro, mais um monte de gente. Comenta aqui a cidade de vocês, galera, pra eu poder mandar um abraço pra cidade de vocês. Valéria, pobre da Laurinha. Tadinha mesmo, né? Bota a cidade de vocês aqui, galera. O José Fior, lá de Trindade do Sul. Tá 8 graus agora, mas vai baixar para 4 graus. Deus me livre. A Tereza tá em Benimelau, no Marrocos. Elétrica Boas Novas, no Mato Grosso do Sul. Pati Abreu, um abraço para Manaus. Sandra Soares, de Sobral, no Ceará. Ari Brasil, de Ilha Bela, Litoral Norte. Eu conheço Ilha Bela, já fui aí. AC de Salvador, Bahia. Teodora Chique, desculpa a ignorância, mas ele foi condenado a quê mesmo? Ele fez tanta merda. Ele foi condenado por coação no curso do processo, tá? Por ele tentar atrapalhar, interferir no julgamento. Cadê Marcos do Rio de Janeiro? Vera de São José do Rio Preto. Antônio Nogueira de Iracema com Lula Sim 13. É isso. Iracema de qual? É Ceará também, Iracema, né, Antônio Nogueira? Confirma pra gente aqui. Gente, batemos 5.600 coraçõezinhos. Vocês são show de bola, hein? Obrigado. Vamos ver se a gente bate 10 mil agora. Olha, reza a lenda que toda vez que a gente bate 10 mil coraçõezinhos, um bolsominion bebe uma garrafa de IP. Então, vamos meter IP pra eles. Antônio Nogueira, Iracema, Ceará. É que manja da geografia. Pai. Cadê Raquel de Linhares, no Espírito Santo? Isa Lula eternamente. Olha, eles tem pouco gado hoje, né? Que bom, né? Tem pouco gado hoje. Então, olha, chegou um aqui, Jorge Luiz. Qualquer um é nós, Lula ladrão. Isso é muito gado, né? Esse Jorge Luiz Barbosa, gente, é gado? É muito. Olha, começou a aparecer aqui. Jailton Araújo. Esse Jailton é gado? É muito gado, meu irmão. É gado pra todo lado. Gente, vamos fazer um giro de notícias aqui, saber o que está sendo notícias nos portais pelo Brasil, qual é a notícia, qual é a pauta, qual é o assunto. Bora lá então, cadê? Sumiu até... Ah, tá aqui. Então, bora lá, chama a vinheta. Notícias do Brasil. Manchete do portal da webrádioapp.com. A AGU vai pedir para atuar em processo contra Moraes nos Estados Unidos. A Advocacia Geral da União solicitará habilitação na Justiça da Flórida para defender soberania brasileira e impedir que decisões do STF sejam questionadas em tribunais estrangeiros. Deixa eu pausar. Cara, a advocacia está muito, muito correta. O que está se discutindo nos Estados Unidos não é um ato do Alexandre de Moraes, não é se ele pegou o carro dele e bateu num jardim, não é se o Flávio Dino estava tomando vinho no restaurante e derramou a garrafa. O que está se discutindo ali é um ato de Estado da República Federativa do Brasil. E sim, quem tem que defender isso, quem tem que atuar na defesa dos atos de Estado da República Federativa do Brasil é a Advocacia Geral da União. Está certíssima a decisão tomada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o ministro Edson Fachin quem requisitou a atuação da AGU. Se não foi ele que requisitou, deveria ter requisitado, mas eu acho que requisitou. Mas se ele não tivesse requisitado, a AGU entraria de ofício e está corretíssima. E eu digo mais, eu acho que a AGU, eu entendo que a AGU, ela foi, nos períodos, principalmente no último mandato do Augusto Aras, ela foi subutilizada. Porque no momento em que você tinha no Brasil um Ministério Público omisso quanto à fiscalização de crimes, quanto à apresentação de denúncias, cabia à Advocacia Geral da União assumir esse protagonismo e entupir o gabinete da PGR de processos contra esses criminosos golpistas vagabundos. E até hoje eu acho que ainda falta alguma proatividade do MPF no combate às Big Techs que estão querendo mandar no Brasil, principalmente aí. Então, nesse ponto, eu entendo que a Advocacia Geral da União
tinha que ter sido mais proativa e eu espero que passe a ser daqui para frente. Vamos lá, manchete da Carta Capital. PGR considera esgotadas as chances de Daniel Vorcaro apresentar novas propostas de delação. Procuradoria negou terceira oferta do ex-banqueiro e avalia que ele não demonstrou disposição para devolver valores ou revelar todo o esquema de fraudes bilionárias. Eu quero que o Daniel Vorcaro se lasque. Tomara que sequestrem tudo. Mas assim, se ele não fez delação, alguém vai fazer. Vocês lembram que... Vou até pausar aqui. Vocês lembram que havia uma... Eita, porra. Não, pornografia aqui não, gente. Eu aguento Bolsonaro, mas pornografia... Sinto muito. Eu tenho respeito por quem gasta sua internet para ficar aqui me acompanhando, né? Então, já bloqueei. Pois é, o Vorcaro tá cheio de prova, ele não precisa de delação. Agora, o primo dele, o Fabiano Zettel, também quer fazer delação. E ninguém falou mais nada se a delação dele como é que tá indo e que pé tá. Então eu presumo que tá seguindo o ritmo normal. E também o ex-presidente do BRB, do Banco Regional de Brasília, também já sinalizou que quer fazer delação premiada. Ou seja, só quem vai se lascar nessa história vai ser o próprio Vorcaro, porque vai ter delação e eu quero é sangue. Manchete do Brasil de Fato. O jogador do Irã tem visto expirado e delegação enfrenta problemas para sair dos Estados Unidos após jogo de estreia na Copa do Mundo. Atacante Mehdi Torabi corre risco de não disputar a segunda partida. Seleção ficou retida por horas após empate contra a Nova Zelândia devido a entraves migratórios. Cara, eu entendo que o sonho de todo atleta, todo jogador de futebol, 100%, é jogar uma Copa do Mundo. Mas será que não era o caso do Irã abandonar essa Copa? Porque, meu irmão, essa cretinice de terem que dormir no México, e o México deve ser um país lindo, sou doido para conhecer, mas essa cretinice de ter que dormir no México para depois entrar nos Estados Unidos, depois do jogo sair, teve gente do Irã, gente da delegação, que teve o visto negado, e agora essa cachorrada com um dos atletas iranianos. Eu não vou ficar surpreso se até o final da eleição, até o final da Copa, algum deles for preso pelo ICE. Acho uma cachorrada isso, e eu acho que os atletas iranianos, exatamente, Ravena, todos os times deveriam boicotar os Estados Unidos. Concordo com você, exatamente. Mas infelizmente não vai acontecer. Então, como não vai acontecer, eu acho que o Irã, que é quem está no olho do furacão mesmo, deveria considerar, se não é o caso de eles abandonarem a Copa do Mundo, porque eles não merecem a humilhação. Eles não merecem isso que eles estão passando. Manchete do Brasil 247. Oh, que coisa linda! Essa é ótima aqui, ó. Ciro Nogueira barra apoio da Federação PP União Brasil a Flávio Bolsonaro. Presidente do PP considera insuficiente a solidariedade do senador durante investigações contra ele e avalia que eventual chapa puro sangue do PL reduz interesse em aliança. Gente, eles estão brigando entre eles. Que coisa linda. Continuem. Briguem, desgramados. Briguem mais. E, de novo, o que está acontecendo na extrema-direita brasileira é muito triste. Eu espero que piore. Cadê? Finalizando aqui o giro de notícias pelo Brasil. Família de sicário ameaçava expor arquivos de Vorcaro durante negociação de delação. Irmã de operador morto pressionou o pai do banqueiro com cobranças financeiras e ameaçou divulgar informações sensíveis obtidas em iCloud enquanto a delação era negociada. Rapaz, vai aparecer muita coisa ainda desse Vorcaro e eu quero é sangue. Olha, falando em pessoa nefasta, que a gente já vai falar de pessoa nefasta, né? Apareceu mais duas aqui. Olha o Gilson. O Gilson é meu gadinho favorito, gente. O Gilson é meu bolsominion. O Gilson, aqui, ó. Coraçãozinho. O Gilson, pra quem não acompanhou, o Gilson foi o primeiro gado que entrou no Mugigado. A gente conversou, ele concordou que
O Bolsonaro era bandido, que tava errado. Então a gente vai salvar essa. Gilson, aqui ó, coraçãozinho pra ti, Gilson. E cadê a outra que tava mugindo depois? Essa Joana Jesus é gado. É muito gado essa Joana de Jesus, né? Vamos lá então falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é nossa vizinha aqui, cara. Que é nossa vizinha não, vocês estão no resto do Brasil. É minha vizinha, que eu tô no Amazonas, ela é aqui do Pará. Agatha Sodré Barra do Amaral, de 31 anos, vereadora do PL em Belém. Ela é estudante de nível superior incompleto ainda. Cara, a mulher é vereadora numa capital e não termina uma faculdade, gente. Pelo amor de Deus, bolsonarista além de burro é preguiçoso, né? Porra, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Apesar da atuação fiscalizatória que ela mesma alega, né? Sua trajetória tem pontos preocupantes. Ela fica mugindo para todo lado que a esquerda quer silenciar quem prega a verdade. Vamos voltar uns dias no tempo aqui. Quem foi que censurou uma pesquisa onde o Flávio Bolsonaro começava a despencar? Não foi a esquerda, né, minha querida? Pois é, foi a gadaiada. Ela diz que ela classifica a disputa política como uma ofensiva anticristã. Ela é daquelas fanáticas religiosas que diz que tudo é um plano de perseguição. E o pior ainda, vocês sabem quantos bens ela declarou? Ela é vereadora de mandato, hein? 0. Só que o problema não é ela ter 0 bens. Isso aí é normal. Às vezes você não quer acumular, você vive e vai levando a vida. O problema é que ela declarou que não tem bem nenhum, mas ela criou um projeto social próprio, botando dinheiro do bolso. E aí fica a dúvida, né? De onde vem, como é que vem, enfim. Agatha Barra é uma pessoa nefasta. Não! Vinheta essa não era pra estar aqui, essa vinheta, veio pro lugar errado. Mas tudo bem, já tirei. Cadê? Toca. Pronto, essa é a vinheta certa. Gente, 8.300 coraçõezinhos, obrigado, eu tô feliz. Bora bater 10 mil, que é pros bolsonaristas encherem o lombo de IP, né? Cadê o Gilson? Olha, Lula não tem faculdade. Não tem faculdade mesmo, Gilson. Mas ele tem mais de 30 diplomas de doutor honoris causa. Meu amigo, o velhinho é fogo. O Barbinha é de outro mundo. Gente, 8.600 coraçõezinhos, bora bater 10 mil. E coloca de novo a cidade de vocês aqui pra eu mandar um oi pra cidade de vocês. Quem não postou a cidade, coloca o nome da cidade. Quem já postou, coloca de novo para eu falar de novo. E compartilha aqui também, tá aqui ó, é nesse botãozinho aqui, clica aqui, compartilha, manda para as pessoas, manda para todo mundo, manda para os amigos para encher de gente, né? Olha o Ari Brasil, começou aqui, isso é gado esse tá. José, depois eu falo do Ari Brasil. Gente, eu vou até pausar aqui enquanto, cadê? De novo, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Bolsonaristas, eu não gosto de vocês. Ninguém que ouve o Web Rádio App gosta de vocês. Vocês vêm pra cá porque vocês não têm vergonha na cara. Mas tudo bem, já vou abrir o microfone pra vocês, tá? Que eu gosto de ouvir vocês mugindo. Vamos lá, Ravena de Curitiba, no Paraná, Ari Brasil de Ilhabela, Litoral Norte, José Fior de Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul. E mais... Olha o Gilson, não quero saber. Tu vai entrar de novo, Gilson? Joana de Jesus, tu vai vir defender o Bolsonaro? Bora ver, né? Mas, gente, falando em Bolsonaro, vamos falar dele que é o preso mais chorão da história do Brasil. Ele que, ai meu Deus, menininho, quem bateu a cabeça aqui? Vamos ver o que tá rolando no bolsonarismo hoje. Bora lá, roda a vinheta. Diário do Morro. Capitão do povo.
Lembrando que faltam 9 dias pro Bolsonaro voltar pra Papuda, hein? Falta pouco. E hoje no bolsonarismo? Essa aqui foi ótima, hein? Se você procurem aí no Twitter dele, vocês vão ver. Flávio Bolsonaro defende isenção do imposto de renda, defende Bolsa Família e promete kit gay e camisa da seleção vermelha. Numa reviravolta que surpreendeu aliados, Flávio Bolsonaro apoiou a isenção do IR até 5 mil, a expansão do Bolsa Família e disse que o pai errou na relação com a imprensa. Tudo para tentar se recuperar do tombo que levou nas pesquisas. Os próximos passos incluem também abrir sua mansão de Brasília para um acampamento do MST e escrever resenhas de 5 estrelas para os filmes do Wagner Moura no Letterboxd, que eu não sei nem o que é isso aqui. Ele também não descarta anunciar apoio a Lula ainda no primeiro turno. Ele tá desesperado. Lembrando que esse quadro é uma reprodução do jornal Sensacionalista. Sigam o Sensacionalista no Instagram e acompanhem no site do ICL também. Cadê Ari Brasil? Bebe detergente, então diploma cancelado, né? Boa. Ai, ai. Gente, vamos fazer o giro de notícias pelo mundo agora, saber o que o planeta está discutindo, qual é a pauta, qual é o assunto, qual é o debate no mundo. Bora, roda a vinheta! Notícias do mundo. Lembrando que superamos 10 mil coraçõezinhos, tá? Estamos com 11 mil coraçõezinhos. Agora eu quero ver se a gente bate 15 mil. Bora lá, quem vota no Lula senta o dedo no coraçãozinho. Quem vota no Bolsonaro também senta o dedo no coraçãozinho, para vocês fazerem alguma coisa de útil no mundo, né? Compartilha a live aqui também e vamos fazer girar. Bora lá, manchete do Diário de Notícias de Lisboa, Portugal. Se não for travado muito em breve, surto de ebola no Congo poderá ser o pior de sempre. O diretor da África CDC alertou para um avanço rápido da doença, com 808 casos confirmados e 192 mortos, além de falta de vacina para a cepa atual. Cara, o Congo já viveu um surto de ebola nos anos 90, foi uma tragédia. É um país da África, é um país africano ali com pouquíssimos recursos, então é triste, né? Espero que a comunidade internacional se mobilize para tentar salvar o Congo, né? Manchete da Rádio Progresso Cubana. Convocam pleno extraordinário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba. Reunião extraordinária foi anunciada para discutir estratégias diante do agravamento da crise energética e do bloqueio econômico dos Estados Unidos. Esse embargo econômico é criminoso. Essa ofensiva contra Cuba é criminoso. Você consegue mensurar a força do que é a ideia social cubana quando um país do tamanho dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, a maior máquina bélica que a humanidade já conheceu, e eles são incomodados com uma ilhota do tamanho de um bairro de Manaus. Ali você vê não a ideia da força, mas a força da ideia. Resista, Cuba. Resista. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Banco Mundial aprovou garantia de 2 bilhões de dólares para a Argentina refinanciar pagamentos de dívida. Eles estão se afundando. Esse doido vai quebrar a Argentina. Que triste. Operação inovadora com bife e miga reduz custos de financiamento, apoiando reformas e acesso a mercados internacionais. Cara, eu fico triste pelos portenhos, né? Espero que eles consigam se livrar desse câncer antes que seja tarde. E finalizando aqui, manchete da agência Xinhua, portal chinês que produz notícias para o mundo. Ataque de Israel em Beirute gera alertas de retaliação do Irã, lançando dúvidas sobre acordo emergente entre Estados Unidos e Irã. Bombardeio o quartel-general do Hezbollah matou 3 pessoas e provocou reações de Teherã, colocando em risco as negociações de paz. É triste, mas é o que está rolando, né? Gente, chegou a hora. Chegou a hora. Respondam aí para mim. Como é que a gente chama o gado? Quem sabe aí? Comentem aí. Como é que a gente chama gado? É assim, ó, que a gente chama gado. Não, isso aqui é eles mugindo. É assim.
O boi laçando pelo chifre, né? Bora lá, bolsominions, tá aberto o microfone. Quero ver quem é o bolsominion que vai vir defender o Bolsonaro. Bora, tá aberto, pode pedir pra entrar na live aí que eu deixo. Bora. Cadê? Blindado, a Globo despejando. Olha, o imbrochável, eu sou o Bolsonaro. A Joana. Bora, imbrochável, entra aí na live. Pede aí pra entrar. Quero ver teus argumentos. Quero ver se tu é o bichão brabo mesmo do bolsonarismo. Não vai ter ninguém de novo? Oh, meu Deus. Joana Jesus, entra aí. Bora. Quero ver um bolsonarista com cérebro, inteligente, com argumento. Não pediu porra nenhuma não, imbrochável. Aparece aqui a notificação. Mentira, bora. Tô esperando. Cadê? Bora. Tô esperando. Faz o pedido aí. Não pediu. Deixa de ser mentiroso. Aí vai deixar de ser bolsominion, né? Tô de olho aqui na tela. Não pediu porra nenhuma não. Cadê? É mentira esse pedido dele mesmo, Gilson. Ele não entrou, não. Tá aí, o Gilson. O Gilson é bolsonarista. E ele entrou na live e veio defender o Bolsonaro. E a gente salvou essa alma. Gilson, fala aqui. Gilson, peraí, deixa eu vou pausar aqui. Gilson, eu vou falar contigo aqui. Gilson. Abandona isso, Gilson. Eu vi que tu tem bom senso. Larga isso. Vem pro lado bom da força. Bora, vem. Larga. Esse vai ficar Valcante aqui, né? Quase que eu coloco aqui aquelas whispers, tá? Não vai ter bolsominion de novo, né? Vão arregar de novo. Gente, vocês acham que bolsonarista é covarde? Quem acha que eles são covardes, comenta aqui. Covardes, tá? Imbrochável Master. Eita, Master é por causa do banco, Master, é? Porque covarde ele é de novo. Enfim, eles arregaram de novo, eles são covardes. E como eles não vão entrar, né? Tá aqui, se não mentir, não é bolsonarista, né? Exatamente. São covardes mesmo. Enfim, já que eles arregaram de novo, já que eles não entraram, vou seguir minha pauta aqui. Vou fazer o giro de notícias pela minha terra, agora pelo Amazonas. Essa Joana de Jesus é gado e é covarde. Esse imbrochável é gado e é covarde também. Sim, Ravena, eles são covardes e alienados. Então deixa eu falar da minha terra. Chama a vinheta. Notícias do Amazonas. Utilidade pública. O Richard comentou aqui que passou só para deixar um pouco de feno. Gostei, Richard, valeu. Gente, vamos lá ver o que é notícia no Amazonas agora. Manchete do portal A Crítica. Kennedy Marques é investigado por possível nepotismo após empregar ex-companheiras na CMM. MP apura a nomeação de 2 servidoras com quem o vereador manteve relacionamentos, sendo uma mãe de sua filha e outra ex-companheira. Manchete do G1. Operação contra a facção venezuelana Trem de Aragua prende 5 pessoas no Amazonas. A ação ocorreu em Manaus e Tabatinga com apreensão de R$59 mil, armas, munições, carros e motos, mirando braço financeiro e operacional. É triste aqui, cara, porque a gente é... O Amazonas, ele é rota de entrada, né? A gente faz fronteira com a Colômbia, fronteira com o Peru. Então, eles usam muito os rios da Amazônia para fazer de rota, né? Para trazer para o Brasil. É triste. Enfim. Manchete do portal do Holanda. Ministério Público abre inquérito para investigar o uso irregular de cargos comissionados em Canutama. Funções operacionais como auxiliar de serviços gerais e copeira seriam ocupadas por servidores sem concurso, contrariando a Constituição. Olha, que bom que o MP está fazendo isso, né? Porque no início da Copa, um promotor expediu uma recomendação para que não houvesse ponto facultativo no Estado, para que não houvesse ponto facultativo no Ministério Público e no Poder Judiciário. Ele sabia que ninguém ia dar confiança para ele, como ninguém deu, então, pelo menos agora está fazendo algo útil aqui, né? Não sei se é o mesmo, provavelmente não é, mas viva o MP que trabalha. E finalizando aqui, manchete do BNC Amazonas. Amazonas fecha maio com balança comercial de 1,79 bilhão de dólares. A movimentação foi puxada por importações de insumos industriais e exportações de ouro e ferro nióbio. Que coisa boa, hein?
Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Cadê? Arnaldo Teixeira, Antônio Rodrigues, Gilson Rosseno, José Neves, Lili Teste, Silvana Carla, Delfino Francisco, Vivi, Lídia Javoski, mais um monte de gente, obrigado. Galera, batemos 16 mil coraçõezinhos aqui, vocês são gente boa pra caramba, hein? Obrigado, valeu. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Vivi Safra, você já viu os estados onde o PT governa? Parece o Irã de tanta fome. Olha, uma estúpida dessas não deve conhecer nem um estado que o PT governa e nem o Irã, né? Tá aqui, Ari Brasil, pergunta se o Trump Pedro já prendeu os chefões que estão em Miami. Exatamente. Olha o Fabrício de Marechal Deodoro em Alagoas, seja bem-vindo. Blindado, porque os bolsonaristas aprovam o garimpo ilegal? Eles aprovam porque tudo que é criminoso, essa galera tá metida, né? É difícil, meu irmão. Vamos rezar pra pneu, como disse o Márcio da Leucádia, é que é. Galera, vamos ficar felizes agora, vamos de notícia boa também, né? Porque chega de só tristeza, vamos falar de coisa boa, de coisa legal. Vamos de notícia boa, roda a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje, Desenrola Fiéis já negociou 5,3 bilhões e firmou 100 mil acordos. O programa Desenrola Fiéis alcançou a marca de 100.209 acordos firmados em todo o país, com 5,3 bilhões em contratos renegociados desde seu lançamento em 13 de maio. A modalidade mais procurada foi a de contratos com mais de 360 dias de atraso, 64.695 acordos, com desconto de 77%, enquanto estudantes do CadÚnico garantiram um abatimento de 92% em 21.422 renegociações. Com descontos que podem chegar até 99% do valor da dívida, o programa atende principalmente pessoas com renda de até 5 salários mínimos e tem potencial para beneficiar mais de 1 milhão de contratos firmados até 2017. As adesões vão até 31 de dezembro de 2026, mostrando o compromisso do governo Lula em garantir que dificuldades financeiras não travem os sonhos de quem concluiu o ensino superior. É uma baita de uma notícia boa. Deixa eu mandar mais um oi aqui pra galera. Cadê? Joana, essa é maluca mesmo, né? Notícia boa vai ser quando o Trump levar o Lula pra fazer companhia pro Maduro. Joana Jesus, meu amor, de onde tu tá falando, Joana Jesus? Comenta aqui pra mim, tua cidade, deixa eu ver. Comenta aí, Joana. Qual é a tua cidade? Só pra eu saber se a gente tá no mesmo fuso horário, se tá longe, se tá frio. Comenta aí, Joana Jesus. Qual é a tua cidade? Ela não vai comentar, né? Ravena, você acha que ela comenta? Ela falou aqui nos comentários, gente. Qual é a cidade dela? Não falou, né? Então, Joana Jesus, vá beber detergente, meu amor. Você passa menos vergonha. Pega uma garrafa, assim, daquele IP, aquele de laranja, aquele com aquela cor bonita, com aquele cheiro, e manda pra goela. Você vai passar menos vergonha, né? Do que isso. Enfim, gente. Galera, 19 horas e 49 minutos em Manaus, 20 horas e 49 minutos em Brasília. Programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, copia o link e manda no grupo da família de WhatsApp, no grupo do curso, do trabalho, da faculdade, do futebol, de onde você estiver. E você que está acompanhando ao vivo pelas redes sociais, assim que terminar o programa, acessa lá www.webradioapp.com, baixa o aplicativo da rádio, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, tem jornal de noite, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta, fui! O que você mais deseja? Eu sei que pode parecer
Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Anel Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os